Terceira parte desse vídeo, mais uma vez queria pedir para você se inscrever. Se não se inscreveu até agora, por favor, se inscreva. A gente já está terminando essa leitura e agora vamos passar para as considerações finais sobre esse texto e também para algumas consequências e também alguns exemplos notáveis, só para vocês verem como que essa tese do Freud ela é uma tese absolutamente radical do ponto de vista da epistemologia. Estou falando aqui de um diálogo com a epistemologia, ou seja, esse ramo da filosofia que está estudando as condições de possibilidade para o saber. Como que esse texto é absolutamente radical, ele está em ruptura com muito da epistemologia que está sendo construída como um tipo de apreensão racional e livre das emoções. A epistemologia filosófica, de maneira geral, está construindo o saber a partir dessa base racional. Então, o saber é construído a partir do jogo da razão, fora do campo emocional. Esse é o ideal, né? Inclusive o ideal iluminista, do qual Freud faz parte. O Freud tem muitos textos que ele está defendendo esse ideal iluminista. A gente tem que pensar no jogo da razão fora, neutralizado dos jogos emocionais, né? Dos jogos das paixões. Toda a epistemologia está sempre tentando voltar a isso. Razão, livrar da emoção para construir um saber mais sólido, um saber mais confiável. O método científico está baseado nessa ideia fundamentalmente, né? Desde Galileu, isso se desenhou de forma muito evidente. Preciso construir as condições de saber longe das minhas condições emocionais. Freud, ele sabe disso, mas está o tempo todo mostrando para a gente, a partir da clínica em especial, que talvez não seja possível. O tempo todo a gente está sendo conduzido emocionalmente, mesmo dentro da ciência, e não só dentro das ciências humanas, vocês vão ver, não só dentro das ciências humanas, a gente está sendo conduzido na construção de um saber supostamente racional, a gente está sendo conduzido pelas emoções, a gente está sendo conduzido pelas fantasias sexuais infantis, pelas fantasias inconscientes, a gente está sendo conduzido pelo pulsional. Minha sugestão é lermos esse texto de Freud como um ensaio sobre epistemologia. Como o conhecimento se constrói? A partir do que desejamos, para fazer frente também ao desprazer. O saber está a serviço dos jogos de força, das pulsões, ora construindo, ora destruindo. Só sabemos o que temos condição emocional de saber. E muitas vezes impomos à realidade saberes imaginários, além de usar a faculdade de juízo, determinar a existência de algo, em sentido inverso, por querer que não exista, fabricar um saber para destruir ou não reconhecer a existência de algo. Dois exemplos notáveis, pessoal. Pensem em dois exemplos notáveis na história humana. Primeiro, toda a tecnologia de saber que foi usada para justificar massacres, da escravidão ao genocídio judaico. 2. A incapacidade sistemática de ver partes da realidade que desconstruiriam teorias muito importantes, política e emocionalmente. Um exemplo impressionante é a descrição anatômica do clitóris, apenas em 1998, por Ellen O'Connell. Quanto a esse ponto 1, pessoal, toda a tecnologia de saber, né, que foi usada para justificar massacres, né, da humanidade, como a escravidão ou genocídio judaico, outros tipos de genocídio, né, que a gente já fez, é muito importante usar esse exemplo. Quem vai fazer muito isso é o Adorno e o Horkheimer, a partir de Dialética do Esclarecimento, um livro que eu recomendo a leitura vivamente, né, esses autores estão dialogando com a psicanálise também. E a tese desses autores, não quero falar muito dela aqui, é bem complexa, mas basicamente a razão pode ser usada pulsionalmente. Para pensar no genocídio, eu acho que esse é o grande exemplo, né? E sempre vai ser usado o genocídio nazista, cometido contra gays, contra pessoas com deficiência física, contra judeus. Esse genocídio absurdo que faz desaparecer, literalmente no caso, não só a partir da função de juízo, mas faz desaparecer do planeta mais de 6 milhões de pessoas, esse genocídio ele precisou do máximo da razão.
Vocês estão de acordo de que toda tecnologia nazista estava usando o máximo da engenharia alemã do século XX, do começo do século XX. Uma engenharia de ponta, uma engenharia, uma logística, né, de transporte, de forno, crematório, essa logística absurda. Mesmo na precariedade das grandes navegações do século XVI, a gente estava falando de uma tecnologia de ponta na época para que a escravidão funcionasse. Transporte de escravos, fazer esses escravizados sobreviverem, fazer com que os escravizados se reproduzissem, toda essa tecnologia absurda, mais uma vez, insisto, que vai ser usada para o sadismo mais brutal, a escravização, o genocídio, a violência, ou seja, o atrelamento entre a razão e o pulsional não está desfeito ao longo da história da humanidade. Então, primeira grande crítica que a gente pode fazer a esse texto do Freud é lembrar sempre de como a razão pode ser um títere, um tipo de fantoche na mão do pulsional. A gente pode construir todo um arcabouço intelectual para finalmente usar esse arcabouço intelectual racional, científico inclusive, para fazer valer valores morais, valores políticos e principalmente fantasias sexuais infantis dos grupos dominantes. Toda essa construção do saber pode ser usada para fazer valer fantasias sexuais infantis. O próximo exemplo é justamente o clitóris, cuja descoberta só vai se dar no final do século XX, como a gente vai ver agora. Já falei do clitóris, esse aí é o formato que vocês estão vendo, né? O formato anatômico do clitóris, já falei sobre ele no vídeo que eu me dedico à origem do mundo da Liv Stromquist. O link também está aí na descrição do vídeo. A Liv Stromquist conta essa história pra gente de forma muito didática. E esse é um grande exemplo que, para mim, é uma das provas mais incontestáveis, né, de como a Verneinung ela está presente na construção, inclusive, do saber científico. Então, a gente tem séculos de exploração do corpo, exploração anatômica do corpo, né? A gente pode colocar um século, que seja um século de dissecação do corpo humano, de um tipo de exame anatômico científico, quer dizer, a anatomia científica, ela tem uma história já bastante ampla, mas a gente só consegue aprender a estrutura anatômica do clitóris de mais de 9 centímetros, vejam bem, de 9 a 12 centímetros, não é uma estrutura pequena. A gente só consegue se dar conta dessa estrutura no final do século XX. O quanto, aí a pergunta que eu estou fazendo aí no slide é exatamente essa, né? O quanto de Verneinung tem na Verleugnung? Essa pergunta é uma pergunta que eu quero, evidentemente, deixar aqui como reflexão, né? O quanto de Verneinung tem na Verleugnung? Então, metapsicologicamente, estou perguntando o quanto de negativa tem no desmentido. A Verleugnung, o desmentido, que é o grande termo que o Freud vai usar para pensar nas perversões, no fetichismo, né, em particular, que é um tipo de operação psíquica que está dizendo isso que eu vi não existe. Eu vi e estou negando que existe. Verleugnung está dentro do campo da negativa? Ela faz parte do mesmo tipo de processo racional, emotivo, lógico, pulsional que é a Verneinung? É esse o ponto que esse texto do Freud faz aparecer. O exemplo do clitóris é um exemplo notável nesse sentido. Eu não consigo ver alguma coisa que estava diante dos meus olhos o tempo todo. Estava lá na dissecção do corpo, da anatômico. Estava falando de coisas muito palpáveis, estava falando de coisas quase invisíveis ou difíceis de ver, microscópicas, etc. Não. Então, a ideia para a gente pensar e problematizar começa por aqui. O quanto de Verleugnung, de desmentido, pode ter em algumas operações da Verneinung, né, da negativa. O quanto de afirmação, isso é, colocar para dentro, aceitar algo como real, bom, não é perigoso também, fruto da passividade e da servidão. O quanto dessa afirmação
não poderá estar a serviço da pulsão sexual de morte para maltratar o eu de forma masoquista. Pense nas anorexias breves dos bebês como pequenos atos de revolta. Mais uma crítica à articulação que Freud está fazendo à pulsão de vida como em operação da Bejahung, da afirmação, pulsão de morte como operação mimética da Verneinung, da negativa. Afirmar demais, ou seja, não negar, não é também uma operação da pulsão de morte? Não pode ser? Principalmente naquilo que ela comparece como masoquismo, como passividade radical. Mais uma vez eu estou usando esse exemplo do bebê diante da comida, principalmente a comida aportada pelo outro, como um exemplo notável de um certo uso da Verneinung a favor da afirmação, a negativa afirmando uma certa fronteira, e a afirmação um pouco que a trabalho, colocando a trabalho a pulsão de morte, a passividade e o masoquismo. Então, vocês verem como que isso pode ser problematizado também. Nem sempre onde a gente não cospe, afirma, engole, etc., a gente está trabalhando com a pulsão de vida. Eu acho que tem alguma coisa nesse texto do Freud que está convidando a gente também a pensar em como que o não tem uma positividade. Positividade no sentido da constituição de uma fronteira, no reconhecimento de um certo espaço do eu, de uma distinção entre o eu e o outro. Tudo isso elementos muito, muito importantes para a constituição de um narcisismo em relação com o objeto, que protege o eu do masoquismo, da violência do outro. Eu acho que esse texto é muito importante para a gente pensar nesse tipo de consequência, na força do não também. Acho que o texto está todo montado para a gente desconfiar do não. A Verneinung, ela é uma operação para que a gente não alcance o recalcado. Então o texto está todo montado para isso mesmo. Mas a gente não precisa só desconfiar do não. A gente também tem que acolher o não enquanto força de constituição distintiva, uma distinção que o não vai operar entre o eu e o objeto. Então, queria problematizar o final do texto pensando nisso. Para terminar, a gente lembra que a crítica é uma espécie negativa, um exercício de recusar algo que é apresentado como realidade, como bom, etc. Portanto, a negativa pode ter efeito contrário ao proposto no início do texto de Freud. A partir dela, também acessamos o recalcado, podemos torná-lo visível. Para usar o exemplo do texto, agora eu sei que era minha mãe, mas não quero mais repetir dessa forma. Seria absurdo ler neste não proveniente da elaboração ainda uma afirmação. Há, claro, o reconhecimento do desejo pelo objeto que o eu negava para, caso queira, negá-lo como um certo grau de independência. Então, termino lembrando disso que vai acontecer na clínica. Para usar o exemplo que está lá no texto do Freud. Não era minha mãe. A análise geralmente começa assim, Não é minha mãe, não, você está pensando... Sei que você pode estar pensando isso, mas não é isso não, E aí, no decorrer da análise, o jeito se dá conta, puxa, é isso, eu não queria reconhecer, eu não estava a fim de saber, eu não dava conta de saber, eu me angustiava quando eu imaginava que pudesse ser isso, mas agora eu dou conta de saber, mas eu não quero mais. Eu sei que eu desejo isso, eu sei que eu sou atravessado por esse desejo, mas eu não quero mais fazer isso. Então estou pensando nesse uso do não, que é diferente, mas que conversa muito radicalmente com a operação da Verneinung. É isso que eu quero trazer de novidade na leitura desse texto do Freud. Tem uma Verneinung que, por assim dizer, é automática, ligada ao princípio do prazer. Não vem do desejo de cuspir. Não é legal para mim, eu não quero, não vou saber. Essa Verneinung, então, está marcada efetivamente pelo pulsional. O jogo aqui é o princípio do prazer. Mas e essa outra Verneinung? Não deixa de ser Verneinung, esse outro uso do não, muito mais sofisticado, muito mais complexo, que é
poder não fazer alguma coisa, que é reconhecer a existência daquilo que me dá prazer, inclusive, mas que eu estou dizendo não. Ou seja, o princípio do prazer modificado, o princípio da realidade, que é fazer o uso da negativa em favor do reconhecimento da existência do objeto, mas em favor também da distinção entre o eu e o objeto. Esse texto é muito complexo, ele é extremamente interessante, né? Assim, ele é muito propenso, né? Assim, a fazer a gente refletir sobre questões filosóficas muito densas, né? As condições de possibilidade para a epistemologia, para o próprio saber humano, mas ele é, como eu espero ter mostrado, extremamente importante para a gente pensar na clínica que vai de uma certa apreensão do saber sobre si, sobre o objeto e sobre o mundo, que está marcado pelo pulsional e que vai continuar marcado pelo pulsional. A grande questão é como que a gente vai, de alguma maneira, matizando, vai, de alguma maneira, tornando um pouco mais complexo essa relação entre a pulsão e o saber. Gente, muito obrigado então por ter acompanhado até aqui essas 3 partes desse vídeo sobre o texto do Freud. Como eu disse, é um texto maravilhoso, que vale muito a pena ser lido bem passo a passo, um texto bem pequenininho, né? Mas que vocês viram o tanto de questão que a gente pode extrair dele, como esse texto é fundamental do ponto de vista da metapsicologia freudiana até hoje, na metapsicologia que vai fazer a gente pensar na clínica, na epistemologia, na política, vai pensar em termos teóricos sobre essa faculdade do juízo, faculdade de pensar. Enfim, um texto que vale muito a pena a gente ler bem passo a passo, né? Se vocês gostaram, gostaria que vocês compartilhassem, né, indicassem para quem possivelmente está começando a ler Freud, né, um texto que eu recomendo de início, assim, um texto base para quem quer começar a entender o pensamento freudiano. Então indiquem, passem adiante essa ideia. Agradeço caso vocês queiram deixar aí suas questões, dúvidas que ficaram, comentários, né, sobre as críticas que eu fiz também. Enfim, estou aqui à disposição para manter essa conversa virtual sobre a psicanálise, projeto de extensão da UFMG. Sem a participação de vocês isso não seria possível, então agradeço mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.